Fortaleza e Corinthians se enfrentam nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E é importante ter em mente que o jogo é por esse campeonato. Não tem talvez muita coisa a ver. Existem nuances diferentes dos dois confrontos pela Copa Sul-Americana que os clubes vão fazer no final desse mês de setembro, no começo do mês de outubro. Antes da gente continuar a falar sobre isso, falar sobre as diferenças que podem acontecer de como lidar com as duas partidas, queria muito agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. A gente já passou de uma marca bem legal de 4.300, mas cabe muito mais por aqui, então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que a gente fala muito sobre futebol o tempo todo por aqui. E se você não está inscrito, de novo, se inscreva. E agora também quero pedir aquele like de praxe para a gente fortalecer o vídeo e continuar falando muito sobre futebol por aqui. Pois bem, voltando ao papo, Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. Quem convive o ambiente da cidade de Fortaleza vê o torcedor do Fortaleza, obviamente, muito animado, muito ansioso pelos dois jogos da semifinal da Copa Sul-Americana. Nada mais natural, é uma chance de uma final inédita para o clube, uma final praticamente inédita para o futebol nordestino. Dito isso porque em 99 o CSA chegou à final da Copa Comembol, mas a Copa Comembol já tinha mudado muito, já tinha sido esvaziada muito. Não tira os méritos do CSA, pelo amor de Deus, do relação ao seu princípio quando ela foi criada para 92. Naquela época, apenas o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil disputavam a Copa Libertadores, e a Conmebol literalmente imitava o conceito da antiga Copa UEFA, hoje Liga Europa, em que o segundo, terceiro e quarto colocado do Campeonato Nacional disputavam a Copa Conmebol, além deles o vice-campeão da Copa do Brasil do ano anterior. Só que em 99, principalmente, a Copa Conmebol já estava bem esvaziada, por conta até mesmo da criação da Copa Mercosul em 98, e essa não tinha critério técnico de classificação, eram convites, existiam convites para os principais clubes do Brasil, para os principais clubes da Argentina, enfim, do Mercosul. Esses times optavam por disputar a Copa Mercosul mesmo tendo garantido a classificação dentro de campo para disputar a Copa Conmebol. E aí, com tantas desistências, o CSA acabou disputando, fez uma excelente campanha, muito lembrada pela torcida alagoana, perdeu a final para o Tajeres de Córdoba, está lá na história, está registrado, mas é preciso contextualizar como foi disputada aquela Copa Conmebol em relação ao que acontece agora com a Copa Sul-Americana, que talvez seja a herdeira direta daquela antiga Copa Conmebol. Desde 2002, quando a Sul-Americana foi criada, ainda sem clubes brasileiros, os brasileiros não disputaram a primeira edição da Copa Sul-Americana, vencida pelo São Lourenço. Nunca nenhum time nordestino chegou à grande decisão, e agora o Fortaleza tem uma oportunidade de fazer isso. E curiosamente quis o destino que Fortaleza e Corinthians se enfrentassem 3 vezes em menos de um mês, uma pelo Campeonato Brasileiro, as outras duas justamente por essa fase da competição da Conmebol. E aí fica, né, aquela coisa de o que é que traz de um jogo para o outro. Existem nuances. É claro que você tem os mesmos treinadores, você tem boa parte dos mesmos jogadores, mas o contexto dos jogos são diferentes. E o Corinthians, inclusive, vem a Fortaleza com alguns desfalques, nem todos titulares absolutos, mas, por exemplo, Fausto Vera não veio para o jogo, que era opção, não é titular absoluto, mas era opção para o jogo, principalmente por conta da suspensão do Maicon, que também não vem porque foi expulso contra o Palmeiras. Renato Augusto, aquela coisa, não tem uma temporada regular, mas minimamente em condição de jogo, é titular absoluto do Corinthians. Fagner também de fora. Então já começa um pouquinho da diferença daí. Fortaleza, por outro lado, tem o retorno do Caleb como opção clara para o Vojvoda para o jogo dessa quarta-feira. Mas eu acho que as nuances são maiores quando a gente pega o aspecto eliminatório da competição. Fortaleza e Corinthians vão entrar em campo na Sul-Americana em 2 jogos que definem a vida deles. E 2 jogos que valem muito. O Fortaleza, isso que eu falei, de ser um finalista de nordestino dentro da Copa Sul-Americana, e o Corinthians querendo aquela primazia de bater no peito, de dizer campeão de tudo. Afinal de contas, já ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Recopa, Mundial de Clubes. Falta o último título, que seria a Copa Sul-Americana. Isso também, talvez o último também asterisco da carreira do Vanderlei Luxemburgo, multicampeão, um dos treinadores mais influenciadores que o futebol brasileiro já teve, principalmente ali nos anos 90, na virada do século para o século XXI, que curiosamente não tem nenhum título continental em clubes. Foi campeão da Copa América em 99 pela seleção brasileira, mas em clubes não conseguiu conquistar. E olha que teve grandes times ao seu comando, como por exemplo o Palmeiras nos anos 90, o próprio Cruzeiro
em 2004. Então o Luxemburgo não conseguiu quebrar essa barreira e certamente tem essa situação. Outra coisa que é uma nuance que precisa ser levada em consideração é que a gente não sabe ainda a questão de arbitragem. Pode ser que a Conmebol escalhe um árbitro brasileiro, pode ser que seja um árbitro estrangeiro. Isso mexe também com a forma do jogo, os critérios adotados. A gente sabe até mesmo os árbitros brasileiros mesmo, quando apitam competições da Conmebol, costumam ter critérios diferentes. É uma outra nuance a ser colocada. E a questão mesmo, daí é inerente, é um modelo da competição de ser e de volta mata-mata. Um vacilo, um erro se torna muito mais grave do que você perder um jogo em que dentro de 38 rodadas pode se diluir o erro. Então a questão emocional ela é muito mais pesada nos jogos eliminatórios do que propriamente num jogo de rodada natural do Campeonato Brasileiro. Embora hoje, se você vai olhar a classificação, a situação do Fortaleza é muito mais tranquila do que a do Corinthians. Então, é de se observar, pode ser que alguns conceitos você vá puxar de um jogo para o outro, mas é preciso ter muito em mente de que são contextos diferentes de competição, de jogos, de momentos. Então, para o Fortaleza, por exemplo, que almeja chegar mais perto do G4, é levar a sério o jogo nesse aspecto, porque não porque é o Corinthians e pode ser um indicativo de que poderia ir bem no jogo da Sul-Americana. Ele tem que ter a missão de vencer para buscar um lugar melhor ainda na classificação. E o próprio Corinthians, que hoje olha uma situação em que ele está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que do pessoal de cima. Então ele tem que levar o jogo muito a sério também, o que indica uma partida de muita competitividade. Mas em contextos diferentes do que vão ser realizados quando os dois se encontrarem na Copa Sul-Americana, no final desse mês, começo do próximo. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Deixa o like, compartilha, fala com os amigos. E se você quer entrar em contato com o canal, basta dar uma olhada na descrição do vídeo aqui que você sabe como falar comigo. Forte abraço e lembre-se, estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.